Olá, caros alunos, vamos à nossa terceira semana de trabalho, onde a gente vai ter como objetivo estudar aí o conteúdo da unidade 5 e 6 da nossa apostila, que na unidade 5 a gente vai trabalhar aí para poder compreender um pouco o que são requisitos, sistemas e softwares. Então, quando a gente fala aí, é compreender quais são os requisitos para a gente poder desenvolver um website. E depois, no capítulo 6 a gente trata um pouco sobre as questões de segurança, sobre confiabilidade, integridade, confidencialidade das informações. Certo? Então, primeiro a gente vai falar um pouco, vou dar uma passada sobre o que são requisitos. Então, na apostila a gente tem uma definição, que é qualquer coisa que restringe o sistema, um software, que fica uma definição, às vezes, um pouco aberta. Importante a gente entender que requisitos, eles definem o que é o problema, ou seja, o que eu devo resolver. E me ajuda a direcionar o que eu vou resolver. Se eu não fizer um bom levantamento de requisitos, se eu não entender claramente o que é o meu problema, pode ser que eu não apresente uma solução adequada, ou não apresente algo com que o meu usuário, com que quem me contratou para desenvolver site espera. Então, quando a gente vai desenvolver um website, a gente vai desenvolver um projeto, que a gente está falando aqui sempre em software, mas a gente não pode esquecer que a gente está trabalhando com sistemas web, então são softwares web. Então, é sempre quando a gente fazer a relação de software, de sistema, e isso se aplica também ao nosso desenvolvimento de websites. Então, sempre quando a gente for desenvolver um website, a gente tem que entender claramente o que a pessoa quer, quem está contratando a gente, o que essa empresa precisa, o que esse usuário precisa. Se ele vai precisar de um site puramente de apresentação de informações, sem nenhum código, então vai ser só um conteúdo HTML, vai ser só uma exposição de imagens, qual vai ser a frequência de atualização que será necessária para esse sistema. Então a gente precisa entender claramente. Ou você vai precisar de código dinâmico, você vai precisar gravar informações em banco de dados, você vai precisar de uma área restrita. Então a gente tem que entender claramente e daí partir para a gente poder escolher qual tecnologia e como a gente vai modelar isso para que o usuário consiga entender claramente o que a gente está propondo desenvolver. Para que a gente não chegue no final, apresente um produto e o usuário diga que ele queria uma outra coisa. Certo? Acho que um ponto interessante assim, que define essa questão de análise de requisitos é essa aqui. Ó. A análise de requisitos é responsável pela identificação dos objetivos a serem atingidos pelo software. Então, o que se espera com esse sistema? O que se espera com esse website? Então, se eu fizer um bom levantamento de requisitos, isso vai me auxiliar a desenvolver algo coerente com o objetivo que foi definido por quem contratou para realizar esse desenvolvimento. Então, esse gráfico de barra que a gente tem que mostra em relação aos custos de desenvolvimento, isso aqui ele trata qual que vai ser o peso, qual que vai ser o custo que vai ser gerado aí, em vez se eu tiver um levantamento, uma especificação dos requisitos de forma incorreta, ou seja, uma análise do que é para ser realizado. Então, se eu identificar que existe algum problema lá no início, que é durante essa fase de análise, então isso não vai ter nenhum peso adicional para mim. Então, vai ser uma vez. Durante já a fase de testes, onde eu já tive um trabalho para elaborar um requisito, montar um projeto ali de diagramas e montar um protótipo inicial, que é para o usuário ver o que eu estou fazendo, eu estou começando a fazer teste, isso já multiplica por 4. E depois que tiver tudo pronto, meu projeto inteirinho pronto, e eu apresentar, eu tiver que realizar uma alteração, esse esforço, esse custo, ele vai para 100 vezes do original. Porque eu vou ter que refazer praticamente uma parte do sistema. Então, esse gráfico ele mostra aí o quanto é importante uma boa especificação, se entender claramente o que o usuário espera com o desenvolvimento do seu website. Então, na apostila a gente consegue ver aí que durante essa fase de levantamento de requisitos, do entendimento do que é para ser realizado, do que é para ser desenvolvido, foi realizada uma pesquisa que mostrou quais são os principais erros que ocorrem. Então, está aí 49% devido a fatos incorretos, ou seja, quem vai desenvolver o sistema não entender claramente qual é o objetivo que o usuário está pedindo. 31% por causa de omissões, ou seja, o analista que vai tentar entender o problema, ele não consegue extrair do usuário o que ele precisa realmente. Então, alguns fatos passam a ser omitidos, não de forma proposital pelo usuário,
mas isso vai trazer grandes problemas durante o processo. Então, 13% para inconsistências durante o processo de desenvolvimento, 5% para ambiguidades, então talvez se entende coisas diferentes, e 2% sobre qual que era a localização correta desse quesito, que era para se realizar claramente. Então, como realizar esse levantamento de requisitos? Então, a gente tem algumas formas, algumas ferramentas para poder nos auxiliar. Uma análise de requisitos baseada em protótipos ou um modelo de desenvolvimento de prototipagem, que define com que o analista ele vai começar a desenvolver pequenos módulos do sistema de forma mais simplificada para poder mostrar para o usuário o que está sendo realizado. Então, mostrar um front realmente, que é algo que a gente começa a trabalhar na disciplina. E, então vamos criar um protótipo, vamos criar um front só para mostrar para o usuário o que você entendeu que deve ser desenvolvido. Então, essa é uma metodologia que pode ser utilizada para poder auxiliar a gente entender melhor os requisitos e o usuário também conseguir visualizar se o que ele pediu realmente está sendo desenvolvido. Aí a gente tem algumas ferramentas para poder auxiliar esse desenvolvimento, que são as chamadas ferramentas RAD, Rapid Application Developer, que nos auxilia ao desenvolvimento rápido desses fronts para poder fazer com que o usuário enxergue melhor o que está sendo realizado. Então, hoje, são os tipos de ambiente que a gente utiliza. Então, anteriormente a gente tinha Visual Basic, atualmente a gente tem C Sharp com Visual Studio, Java aí com NetBeans. Então, criar esses fronts, formulários para poder auxiliar o usuário a enxergar o que está sendo desenvolvido. E a gente tem análise orientada a objetos aí que vocês já viram um pouco de OML aí durante a disciplina de análise e projeto de sistemas, que é uma metodologia baseada em diagramas. Então, existem uma série de diagramas que a gente pode trabalhar, até 13 diagramas, para poder entender melhor o que esse sistema deve fazer e fazer o usuário enxergar isso também. Então, vocês viram alguns diagramas importantes, como o diagrama de caso de uso, que nos ajuda a entender uma visão externa do sistema, diagramas de interação entre os objetos sistema, como diagrama de sequência, diagramas de classe, que vai ajudar a gente a entender quais são os atributos e as operações de cada objeto dentro do meu sistema. Então, essas são abordagens que a gente pode utilizar para poder realizar corretamente o levantamento de requisitos. Outro capítulo que a gente tem aí é a unidade 6, que trata sobre segurança no desenvolvimento de softwares. Então, trata algumas questões importantes, principalmente no que tange a segurança da informação. Então, até uma questão que a gente tem aí para poder trabalhar na semana é para vocês fazerem uma pesquisa. O que é uma política de segurança de informação para uma empresa? Que se você vai desenvolver um sistema, se você é responsável por manter um conjunto de informações, você tem que estar alinhado dentro dessa empresa com as políticas definidas. Então, um profissional da área de TI é importante conhecer quais são as políticas, ou seja, o que pode ser realizado em termos de segurança computacional ou não dentro da empresa. Aí no que tange as informações realmente, elas são caracterizadas, a sua preservação é caracterizada por alguns pontos importantes, como confidencialidade, que é a garantia que essa informação só vai estar acessível para quem é necessário ser acessível. Então, imagine que você foi contratado para desenvolver um sistema web, um website, no qual ele vai possuir uma área restrita, com que nessa página específica, somente pessoas autorizadas podem visualizar o que se encontra nela, ou pode ser documentos. Então, você vai ter que garantir a confidencialidade dessas informações contidas nessa página através de um sistema como login e senha, por exemplo. Então, existem diversas tecnologias que vocês podem utilizar para garantir isso, mas você vai ser responsável por garantir essas informações. A integridade, que é salvaguarda e exatidão da informação. Integridade aí é você garantir. Vamos pensar que você foi contratado para desenvolver um website no qual a pessoa vai acessar através de um login e senha e vai permitir com que ela cadastre algumas informações dentro do seu sistema.
Então pode ser um sistema, por exemplo, se você vai construir um sistema web para poder fazer chamada numa sala de aula. Então o professor vai entrar com usuário e senha, ele vai cair numa área que aí você já garantiu a confidencialidade. E o professor ele vai lançar as faltas dos alunos, ele vai ter todas essas informações dentro do seu sistema. Você tem que garantir sempre a integridade dessas informações que você está guardando no seu banco de dados. Pois imagine que se você não garantir essa integridade, o seu banco de dados, se ele corromper, se você perder essas informações, se você não tiver métodos de backup adequados, pode ser que você perca essas informações. Imagine qual um transtorno isso poderia causar para um sistema como esse que a gente citou. Disponibilidade é garantir que sempre esses usuários autorizados vai conseguir acessar as informações. Então é você garantir que o seu sistema sempre ele vai estar online. Garantir que o seu servidor sempre vai estar acessível. Então aí existem alguns cálculos para poder medir a disponibilidade. E existem alguns aspectos principais também que a gente precisa tratar, como autenticação, como não repúdio, legalidade, privacidade e auditoria de sistemas aí. Então é importante vocês passarem e darem uma observada nesses pontos importantes do nosso conteúdo. Aí depois na apostila aí ela trata ao longo aí mais alguns pontos específicos sobre segurança, fala também sobre as principais normas e metodologias que são utilizadas para se garantir a segurança tanto de sistemas computacionais quanto no processo de desenvolvimento, como é o caso do CMMI. Então é importante vocês efetuarem a leitura e buscarem mais informações sobre isso caso for necessário. Se ficar alguma dúvida, sempre postar isso no fórum para poder pedir auxílio para o tutor, para poder sanar quaisquer dúvidas gerais. E como resultado dessa semana, dentro do projetinho que a gente está trabalhando aí, que na primeira semana vocês criaram só um front HTML, que poderia ser. Depois, na segunda semana, vocês trabalharam os diagramas essenciais, aí, o diagrama de classe e o diagrama de casos de uso do nosso sistema, ou seja, coisas bem simples. E agora, nessa terceira semana, é pedido para vocês realizarem um protótipo, um front de um formulário, de como vocês vão salvar, de como vocês vão pegar um conjunto de informações e depois vão gravar isso no banco de dados. Notem que eu coloquei eu só quero formulário HTML. Nesse momento não é necessário criar nada de código, bem porque isso no final não vai ser algo obrigatório. Mas quem conseguir, para poder aproveitar os conhecimentos que vocês adquiriram nas disciplinas de Java, isso aí seria bastante interessante nessa disciplina. Então, o que se espera que vocês desenvolvam nessa semana é um front de um formulário HTML como esse, mas focado aí no nosso objetivo, que é para poder fazer um cadastro de cursos online. Então, pensando que a gente pode ter uma empresa aí de cursos, então, eu vou cadastrar alunos interessados em realizar o nosso curso, mas é um formulário HTML, como vocês já viram lá na disciplina de introdução ao multimídia, só para vocês praticarem um pouco aí o desenvolvimento de projetos para a web. Então aí vocês já vão ter duas páginas ligadas, né? Que é o front lá, que vai ser uma explicação de qual que é o seu sistema de cursos, cursos disponíveis, e depois um outro cadastro, que é esse que vocês já vão ter aqui. E na parte de projeto vocês já vão ter desenvolvido os diagramas também. Pessoal, como orientações dessa semana é isso. Mais uma vez, tendo qualquer necessidade, coloque isso no ambiente, poste isso no Moodle, converse com o tutor, que qualquer necessidade a mais também eu posso ajudar. Então, um grande abraço e bom trabalho para vocês.